Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos nossos estudos da criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Na semana passada, nós estudamos a expansão dos lokas até o loka do prana, né? Do éter prana. E hoje vamos dar continuidade, na sequência. Vamos ver se o tempo é suficiente para a gente estudar a expansão do Loka Vayu, do Prithvi, do Apas e do Tejas. E aí a gente conclui a expansão dos éteres, né? Então, a mensagem de hoje, no estudo de hoje, diz o seguinte: o Vayu é o segundo éter criado. Ele está cheio de formas em estado potencial e em contingência. Com a alimentação e um movimento circular que recebe de sua corrente de energia, e em consequência da grande velocidade circular que imprime, o Loka Vayu vai se expandindo em movimentos concêntricos ao prana, que é a sua criadora, né? Diminuindo a frequência vibracional, interpenetrando as energias cinética, cósmica e do éter prana, que já estão expandidos, né? Já estão passando ali naquele local onde vai ser naturalmente construída a natureza. Cada espira do éter Vayu se divide em 7 planos. Cada plano se divide em 3 subplanos, cada subplano se divide em etapas, onde cada etapa tem uma gama de frequências vibracionais, e nessas frequências se manifestam os numerosos aspectos, cada um com uma frequência vibracional que o define como imaginária, sensitiva, táctil, impressibilidade, potencialidade, força e etc., com suas velocidades vibratórias e tonalidades próprias em cada etapa e aspecto, até que se manifesta como luz, participando na constituição da natureza. Como aconteceu com o prana, o éter Vayu, ao atingir a expansão do limite de sua força, com o diâmetro máximo e inferior ao prana, e recebendo continuamente a alimentação da sua corrente de energia, satura-se e inicia um novo movimento evolutivo, aumentando gradualmente a velocidade da frequência vibracional em cada etapa. O éter em movimento, vejam bem, né? O éter em movimento cria uma energia desse éter. Essa energia em aceleração produz eletricidade. As vibrações iguais e opostas se equilibram reciprocamente. Neste instante, ocorre uma parada, como um soluço, criando uma lacuna, iniciando a partir deste momento um novo aumento de aceleração da corrente, né, da eletricidade, surgindo o calor. Este calor produz luz. Estes são os primeiros graus de eletricidade, calor e luz do Vayu, com as menores frequências vibracionais existentes no universo e que correspondem a 5 calorias. Com o movimento de involução, o movimento de evol... como o movimento de evolução é constante e infinito na duração. Terminado este primeiro ciclo, a luz continua aumentando a velocidade da frequência vibracional até alcançar a etapa superior, quando inicia um novo ciclo, como energia com maior aceleração, uma eletricidade mais rápida, né, e calor e luz mais intenso, produzindo 10 calorias. Assim,
Estes ciclos se repetem no universo, em todo o universo sempre, né? Então vamos ver aqui para a gente mostrar, né, as figuras que correspondem a ele, né? Então nós vamos ver novamente, né, os locas, né, que a gente já havia colocado, né? São esses, né? Então a gente está vendo aqui, né? A gente criou agora o Vayu, não foi? Mas antes já tinha sido criado o prana, né? A energia cinética, a energia cósmica, né? O prana e agora o vayu, né? Então, nessa sequência eles vão se expandindo, né? Vamos ver aqui, né? Então aqui, o vayu que ele está aqui, ó, esse quadradinho aí não dá para a gente ver direito. Então, ele está se expandindo aqui, se expandiu e o diâmetro dele chegou até aqui. Notem que aqui nesse espaço, né, já existe a energia cinética, né, ela vem até aqui, ó, ela é a desbravadora, né, ela que, com a energia do movimento, é ela que vai colocando em movimento circular ordenadas as partículas da, do absoluto, né? Está um caos desordenado, ela, com esse movimento e a persistência dela, vai vencendo, né, essa resistência, essa inércia das partículas do absoluto e elas vão, então, entrando no sentido circular, ordenadas como. A gente deu um exemplo assim, como as esferas no rolamento, né? Fica tudo ordenados, né? Então já tem, depois vem já a energia cósmica, que ela vai interpenetrando a energia cinética e chega, né, com o seu diâmetro, né, que nós não temos ainda o diâmetro, porque elas estão em, né, expansão, né? Depois vem o prana, que se expandiu e chegou, ficou com um diâmetro inferior à energia cósmica. E agora nós estudamos o Vayu, que ele, né, ficou com um diâmetro menor. Então nós vamos ver aqui, certo? Tem aqui embaixo, né? Está em léguas, né? Veja bem, olha, o prana tem 999 nonilhões de léguas. Multiplique por, né, varia 6 quilômetros, 5 quilômetros, depende da região do Brasil. Então, multiplique por 6 quilômetros, vocês vão transformar em quilômetros, né? Aí veja que o Vaiú, como. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui para a gente ver os dois. Tá? Aqui. Então, o Prana tem 999. Ali o Vaiú. O Vaiú tem 750 octilhões. Então, o diâmetro é menor. Tá vendo? Depois vem o Prithvi, né? O Vayu, né, que tem 900. Depois vem o Prithvi, eu vou antecipando logo. Ele tem 120 octilhões. Então, o Vayu tem 750. O Prithvi já é menor, tem 120 octilhões. Então, veja que o diâmetro é menor. O Apas, né, tem 810 septilhões, veja, é menor, né? E o Tejas, aí a gente vê lá, né, ele está logo abaixo do Prana. Quer dizer, se o Prana é 999 e ele, né, está logo abaixo, por que que ele é o último? Está com 680 setilhões, né? Um pouco menor do que o APAS, que é 810 setilhões. Então, o que nós vemos aqui, nós estamos vendo aqui, é o diâmetro e não a criação do Loca. É o diâmetro deles que, quando eles se expandem por ter vibração menor, nós vamos ver isso, né? Velocidade vibracional menor tem menor força, né, de expansão, tá certo? Então, vamos voltar para o estudo, né? Aí a gente diz assim, cada espira do éter, ele se divide em 7 planos, né? Cada plano se divide em 3 subplanos, cada subplano se divide.
É sempre isso, vai subdividindo até que chega na última subdivisão, que é o, né, a gente chega no aspecto. É esse aspecto, né, numerosos aspectos, são esses aspectos que nós vamos estudar já na criação, né, já no reino mineral, vegetal, animal, nominal. Sempre vamos estudar os aspectos, tá certo? Que é quem se manifesta, né, na natureza, são os aspectos. Cada aspecto tem uma frequência, mas eu digo assim, é uma faixa de frequência, né? Que vai, vamos dizer assim, um número aleatório, vai de 10 a 100. O outro vai de 101 a 200, o outro vai de 201 a 300, assim, certo? É essa frequência vibracional, esse momento que ele está, que define, né, a qualidade dele. Vamos dizer assim, olha, essa frequência vamos botar de 700, de 10 a 100. Então, quando ele tem 10 vibrações, ele se manifesta de uma forma, vamos dizer assim, o medo, né? Se manifesta um medo intenso, né? Medo intenso. Ele vai aumentando a velocidade vibracional, esse medo vai sendo reduzido, a pessoa vai ficando com pouco medo, até que se transforma em luz, certo? Nós vamos ver isso, tá certo? Agora, daqui a pouquinho, né? Define luz. Então, ele se define assim, ó, como energia imaginária. Aqui são tudo isso é um aspecto, né? Imaginária é um aspecto sensitivo, é um aspecto táctil, é um aspecto impressibilidade, é aspecto, todos eles. Então, imaginária é um aspecto de quem? Do Vayu. Energia sensitiva é um aspecto de quem? Do Vayu. Então, aqui, a sua imaginação é pouca, aumenta a sua imaginação, ela se expande, né, porque aumentou a velocidade vibracional. A sua sensibilidade é pouca, mas através das encarnações ela vai acelerando isso aqui e você vai ficando com mais sensibilidade, né? A mesma coisa é a energia táctil, né? Você percebe, né? No princípio você tem que pegar, né? Apalpar para ver, depois ele vai aumentando essa velocidade e aí você já vai percebendo, né? Às vezes até sem tocar. Essa impressibilidade, né, é interessante, a gente vai estudar isso já no reino mineral, na evolução do reino mineral, porque a definição dela é que é a manifestação, né, de um objeto, de alguma coisa, que ainda não tem, né, os órgãos da sensibilidade. O mineral não tem ainda, né? Está condensado, mas ele já se manifesta, tá certo? A potencialidade a gente vai ver na encarnação e a força também, com suas velocidades vibratórias e tonalidades próprias, né? Porque ainda tem esse detalhe, né? Por exemplo, a cor você tem o azul, né, que é o azul, mas ele tem várias tonalidades, né? Então essa tonalidade depende exatamente da velocidade vibracional, né, do aspecto azul, tá certo? Então, no aspecto até que se manifesta como luz, né? Participando na constituição da natureza. Então, vamos ver essa parte aqui, né, que é a velocidade, né? Quando a energia do Vayu em velocidade, ela se manifesta, né, aqui, assim, né? Aqui é o sentido evolutivo, subindo, né? Subindo é o sentido evolutivo. Então, no princípio, né? Deixa eu ver se aumenta aqui um pouco. Não sei se aumenta. Aumentou. Então vamos ver aqui assim, para ficar mais visível, né? Depois a gente vai descendo. Aqui. O princípio, né? O éter. Está aqui. Subir um pouco. O éter, tá vendo? Então, o éter em movimento cria energia, tá certo? A energia em aceleração, tá vendo? Produz eletricidade.
a energia em aceleração produz eletricidade. Tá? Nesse momento, há uma parada, como um soluço, um vazio, e inicia nova velocidade vibracional. Né? Tem uma aceleração, uma pausa, depois vem nova aceleração, como a gente vê aqui, a nova aceleração da eletricidade produz calor, tá certo? Esse calor vem a produzir luz, vê? Quando a gente viu lá na definição do Ayu e de todos os éteres, a mesma coisa. Isso se repete no universo. Então ele está dizendo que aqui isso se manifesta com 5 calorias, certo? Essa luz, ela continua acelerando a sua velocidade vibracional. E aí essa vibração já passa, né? Essa luz, ela já passa para a fase superior como energia, não como luz, porque a velocidade no plano inferior, nessa etapa inferior, que é luz, ela nessa parte superior, já mais acima, ela é como, vamos dizer, energia, certo? Então, ela inicia isso, né, e continua acelerando. Né? Olha, preste bem atenção a isso, a essa tabelinha, ela vai ficar disponível aí. Né? Mas preste bem atenção a esse processo, certo? Porque nós vamos ver como o universo como é a evolução do universo. Quando nós dissermos a vocês, eu vou lhe dizer agora, talvez vocês não entendam ainda, mas quando a gente estudar, né, através, né, prestando atenção a essa tabelinha, for estudar a evolução dos minerais, né, aí a gente vai entender. Eu digo para vocês que entre Deus e o mineral inferior, que é a parte mais, a velocidade vibracional da energia menor, a vibração menor, que é o mineral inferior, ou seja, a matéria mais densa. Né? Quanto menor é a vibração, maior é a densidade. Certo? Então, nós vamos ver que entre Deus e o mineral inferior é uma vibração única, só altera a velocidade. Entendeu? Então, preste atenção a isso, para a gente entender, quando eu falar lá na evolução do mineral, passando do mineral para o vegetal, né? Aí nós vamos entender, certo? Então, aqui, olha, a luz em aceleração produz energia com maior velocidade vibracional. Estão percebendo? Energia. Essa energia em aceleração, olha que ela continua aumentando a velocidade vibracional, né? Ela produz eletricidade mais rápida do que a anterior, né? Aí tem a pausa, né, como soluço, e nova aceleração aqui da eletricidade, continua acelerando. Veja bem, nessa velocidade aqui de baixo, que é luz, aqui em cima é energia. Quando ela aumentou mais ainda a velocidade, ela gerou eletricidade, produziu eletricidade. Essa eletricidade em aceleração, ela produz um calor mais forte, porque a energia em aceleração produz calor. Né? Então, esse calor é mais forte e o calor produz luz mais intensa. Tá vendo? Porque a velocidade vibracional dessa luz é maior do que a dessa. A velocidade da eletricidade aqui é maior do que a velocidade da eletricidade aqui. E aqui vai a mesma coisa, né? Então, a luz aqui, né, a luz aqui tem uma certa velocidade, mas quando ela aumenta essa velocidade dela, ela passa a ser energia aqui em cima. Tá vendo? Então, essa energia continua aumentando a velocidade vibracional, transformando em eletricidade, que tem a parada, nova aceleração da velocidade vibracional e a luz mais intensa. Está vendo? Então, o que é que acontece? Vai seguindo isso, né? Vai seguindo até chegar aí no Pai. Agora, o que eu quero que vocês entendam, para a gente, quando estiver estudando a evolução dos minerais, é que, olha, não existe uma parada aqui, estancou. Aqui parou,
completou aqui, parou, aí vai iniciar uma nova etapa. Não é? Aqui tem uma ligação direta, né? A velocidade da vibração da luz, ela está aumentando e ela já se integra aqui. Não houve nenhuma interrupção. Estão percebendo assim? Certo? Preste atenção a isso, que quando a gente for estudar, né, lá a evolução, nós vamos ver isso. Tá certo? Então, veja aqui, ó, no aspecto até que se manifesta como luz, né? Participando da constituição da natureza, certo? Então, vamos vendo aqui. Como aconteceu com o prana, né? Eu digo isso, como aconteceu com a energia cinética, como aconteceu com a energia cósmica, aconteceu com o prana, né? O éter Vayu, ao atingir a expansão no limite da sua força, porque vejam bem que a força, né, que vem do centro, quer dizer, né, a força que vem daqui, da esfera rarefeita. Está vendo? Deus continua fazendo a esfera rarefeita girar em torno do seu eixo, e essa energia gera uma força, né, que alimenta a energia cinética, que alimenta a cósmica, o prana, o vayu, onde nós estamos agora, tá certo? Então, é esse limite, né, que ele diz aqui, né, que chega ao limite da expansão, ou seja, o diâmetro daquele éter. É esse limite, né? A expansão no limite da sua força é que determina o diâmetro máximo, né? E ele é inferior ao plano, nós já vimos. E ele continua recebendo a alimentação da sua corrente de energia, o vayu. Ele satura-se e inicia um movimento evolutivo, né? Ele vem, vai, vem. Né? Essa diminuição da velocidade vibracional, que é na involução, que é o que nós estamos estudando agora, e a velocidade vibracional, aumentando a velocidade vibracional, é evolução. Eles não se chocam. Né? O éter em movimento cria energia. Isso a gente viu aqui, eu vou passar por cima. Né? No instante a gente já viu a tabelinha. Né? Com o movimento de involução e evolução constante, né? Isso é infinito na duração, porque Deus continua alimentando o universo. E o universo está evoluindo para chegar em Deus. Aí tem um dizer de Chebna que diz assim: existem dois polos, né? O polo absoluto, né? Que está alimentando o polo relativo, né? O plano relativo, e o plano relativo perdendo a sua relatividade, né? Para se integrar no absoluto. Então, existe essa involução e evolução. Então, veja bem, quanto mais afastado, deixa eu ver aqui de novo, né? Vamos botando assim que é para a gente, né, poder ver. Olha, quanto mais afastada estiver aqui dentro, né? Porque aqui a natureza é aqui. Então, vamos colocar assim, quanto mais, o ponto aqui, tá certo? Esses pontos, né, eu estou colocando assim. Quanto mais afastado do centro, ou da esfera rarefeita, que é Deus, vejam bem, isso é importante, que é para a gente ver o que é a lei da relatividade. Então, quanto mais afastado estiver, né, menor é a velocidade de vibração, vibracional, e maior é a relatividade. Veja bem, quando vai diminuindo a frequência vibracional, vai aumentando a relatividade, porque vai aumentando a diferença vibracional entre Deus, né, e o ponto onde está sendo manifestada essa energia. Estão percebendo? Vamos repetir. Então, quanto mais afastada, né, a energia estiver do centro, que é Deus, a esfera rarefeita, menor é a velocidade de vibracional dela. E, em consequência, é maior a relatividade. Porque o que é a relatividade? É a diferença vibracional, né, do ponto da energia onde se encontra com Deus.
Quanto maior for essa diferença vibracional, né, maior é a relatividade. Percebe? Tá certo assim? Então vamos para lá. Né? Bom, então, né, assim, estes ciclos se repetem no universo. Né? Vamos dar tempo, né, para a gente ver. Né? Aí tem aqui né, como eles se manifestam. Aqui um outro detalhe, né? Olha, se a gente for observar o prana, a gente viu que ele tem 1000 vezes 1000 a 1000, né? O, o vayu tem o quê? 900 vezes 900 a 900. Quem é a próxima energia a ser criada? Prithvi. Então a gente já pode deduzir que o Prithvi tem 800 vezes 800 800. Quem é que o Prithvi cria qual é? Apas. Então isso quer dizer que o Apas tem 700 vezes 700 700. Tá certo? Em consequência disso, veja a relatividade aqui. Quando né, a emanada da corrente vai perdendo gradualmente estas vibrações ao se afastar da origem, sendo que 5%, né, ela perde 5% da velocidade, essa velocidade aqui, quando ela se afasta ao atingir a grande galáxia, porque a grande galáxia, o centro da grande galáxia, é afastado da energia da esfera rarefeita. Quando ela se afasta mais para criar a galáxia média, ela perde 20% da velocidade vibracional. Isso quer dizer que a galáxia média, né, vibracionalmente, é inferior à grande galáxia. E a grande galáxia, vibracionalmente, é inferior a Deus. Estão vendo assim? Vai baixando a vibração? Aí vamos ver, aí, quando em média, na galáxia média, e 40% ao atingir a pequena galáxia. Então, a galáxia pequena é onde tem a matéria mais densa, tá certo? No universo. As matérias são mais densas. Aqui, a matéria é média, né? Fica entre a mais densa e a menos densa, né? Intermediária, tá certo? Assim é em todo o universo. Quando a gente for estudar os planetas, né, os sistemas solares, nebulosas, galáxias, então é importante a gente ver isso, né? Que a manifestação da energia na pequena galáxia, por exemplo, o Vayu na pequena galáxia, ele tem uma vibração menor do que na média galáxia e menor ainda do que na grande galáxia. A gente vai ficar estudando isso, né, repetindo isso, porque é uma coisa nova, né? E a gente precisa se familiarizar e entender, tá certo? A forma de onda é esférica, o vayu é esférico, né? O movimento é de um plano que tem um ângulo agudo em relação ao plano da onda de expansão. Então vamos ver aqui, né? É aqui, certo? É. Então veja aqui, ó, é, eixo X, eixo Y, eixo Z. Esse Z não está para cima, não, ele está, né, no sentido furando a tela do computador, né? Assim. Então o que é que acontece? Ó, entre aqui, né? Vamos colocar aqui o X e o Y, né? É um quadrante. Estão percebendo? Aqui entre o Y e essa parte do X é outro quadrante, aqui é outro quadrante, aqui é outro quadrante. Então a gente pode assim, aqui é um quadrante, porque isso aqui está no plano, tá no plano na horizontal, assim, furando. Então vem um quadrante, outro quadrante, outro quadrante, outro quadrante. São os 4 quadrantes, né? Então o Vayu, ele está aqui, ó, nessa direção aqui, certo? Pegando nisso aqui, certo? Eu tinha um gráfico desse que tinha as cores, acho que eu perdi. Não está aqui não, tá? Entendeu assim?
Então, aí vem assim, o diâmetro dele é 7,5 vezes 10 a 29 quilômetros. A sua cor é azul e pode ser vista na atmosfera que nós humanos chamamos de céu, né? O céu azul, né, é o raio. O seu sabor, é isso que a gente vai estudar quando né, na, no reino nominal. A gente vai estudar sabor. Todos eles têm um sabor, né, na gustação. E ele varia variando, né, de acordo com a velocidade vibracional. O sabor mais intenso, o ácido é ácido, mais intenso, menos intenso. Né? A gente tem parte da língua, né, que cada um desses se manifesta. Tá? Então vamos ver a evolução do Prithvi. Né? Veja bem, deixa eu colocar aqui numa posição certinha. Também nasce. Vamos por aqui. Quando ele resiste, a gente persiste. Né? Então vamos ver agora o estudo de quem que a gente vai estudar. Aqui. Nós vamos estudar o Prithvi, tá certo? Esse amarelo aqui, tá? Que ele é criado, o Prithvi é criado pelo Vayu. Então vamos dar um repeteco, né? A toda energia criadora é inferior à sua criada e volta para ela. Então, Deus é a energia absoluta, ele criou, através do movimento da esfera rarefeita, ele criou energia cinética. Logo, se ele é o criador, tudo que tiver daqui da esfera para baixo é inferior a ele. Nada é superior a ele. Então criou, né, a energia, né, a energia criou a energia cinética, criou a corrente de energia cinética, criou a corrente de energia da cósmica, esta do prana, o prana o vayu o prithvi o apas. E cada corrente dessa cria o seu próprio loka. Não foi assim que a gente estudou? Tá certo? Então aqui é o loka, que é alimentado pela sua própria corrente. Aqui é o loka de energia cósmica, que é alimentado pela sua própria corrente. Aqui é o loka prana, que é alimentado pela sua própria corrente, e assim vai, né? Então o prana criou o vayu, o prana é superior ao vayu, né? Já viu na velocidade vibracional. O vayu cria o apas, que é superior ao apas, e o apas, no prithvi, perdão, o vayu cria o prithvi, né? E o prithvi vai voltar para ele um dia. E o Prithvi cria o Apas, tá certo? Então nós vamos estudar agora o Prithvi. E depois vamos estudar o Apas e depois vamos estudar o Tejas, tá certo? Se der tempo. Eu espero que dê tempo. Então vamos ver assim. Expansão do Loka Prithvi. O Éter Prithvi é o terceiro criado, porque primeiro é o Prana, segundo o Vayu, ele é o terceiro. Ele está cheio de formas em estado potencial e de contingência e potência. Quando nós falamos da energia, né, da criação, lá no princípio dos Locas, a gente disse, olha, Deus enviou todas as suas formas, tudo o que ele é. Se você pegar todo o universo e unir, é Deus. Está entendendo assim? Todas as formas, tudo que tem no universo é Deus. Então, quando foi criado o primeiro éter, todas as formas de Deus estiveram no éter, prana, né? Foi criado. Aí o prana, quando criou o vayu, né? Ele criou o vayu, ele tirou o prana tirou as formas dele, que interessava a ele, e o restante devolveu, passou para o vayu. Quando o vayu foi criado, o vayu tirou as formas que interessavam a ele, e o restante passou para o Prithvi, tá certo? Então, o que vai acontecer com o Prithvi? O Prithvi vai pegar, tirar as formas que lhe interessam e devolver o restante para o Apas. É assim. Então, cada éter tem suas formas.
tem suas energias, né, aspectos, essas coisas todas, né? E aí, por isso que te diz, quando soma tudo, né, junta tudo é Deus. Então, o Prithvi é o terceiro éter criado e ele está cheio de formas, em estado potencial e em contingência e potência. Mas cheio de formas que interessou a ele. As outras ele mandou embora. Então, com a alimentação e o movimento circular que recebe da sua corrente de energia, tá vendo? Foi criada a corrente de energia e a corrente de energia satura, cria o Loka, que é o lugar onde só tem aquela energia. Então, o Loka Prithvi só tem a energia Prithvi, não tem as outras, né? Aí, cria o Prithvi que vai se expandindo em movimentos concêntricos a quem? Ao Vayu, né? Vamos ver? Não é? O Prithvi está concêntrico ao Vayu, né? Segue mesmo o Vayu. Está entendendo? Vamos ver. Concêntrico ao Vayu, né? Então, né, ele está dividido em planos, né? Subplanos, né? Vamos ver aqui, ele vai se expandindo, concêntrico ao Vayu, diminuindo a frequência vibracional, quando ele vai se afastando do centro, né? Vai se expandindo, veja bem, ele vai se expandindo, né? E vai diminuindo a frequência vibracional. Percebeu? Quando ele vai se afastando do centro, se expandindo, ele vai se afastando do centro. Não é verdade? Vamos ver? Ah, quando ele vai se expandindo, ele vai se afastando do centro. E ele se afastando do centro vai diminuindo a velocidade vibracional. Então, ele vai aumentando a sua relatividade. Porque quanto maior for a diferença da velocidade daqui, da esfera, para ele, quanto maior for a diferença, maior é a relatividade. Mais densa é a energia, né? E menor vibração ela tem. Tá certo? Estão percebendo? Tudo faz sentido. Tudo faz sentido, né? Aqui, ó, a espiral do éter Prithvi se divide, aí vai, né? Divide em plano, subplano, etapas, etapas vêm para, né, se manifestam os aspectos, né? Cada aspecto tem sua frequência vibracional que o define, né? As velocidades vibratórias, tudo a mesma coisa até chegar à luz. Cada etapa ou cada aspecto, ele vai da parte da velocidade vibracional inferior a superior. Na inferior, a gente chama de vício, ódio, raiva, né? Mas todos eles acabam em luz. Todos eles acabam em luz. Viu aquela sequência do éteres, na energia, o éter em movimento, que é energia? Todos eles acabam em luz. Isso continua no universo, em todas as manifestações, né? Então, nossos sentimentos, né, eles estão, né, se descondensando, a energia está sendo libertada e nós vamos chegar em amor. Quando a gente chegar a atingir o grau de perfeição, que é o grau de Cristo, né? Cristóforo, então nós somos luz. Todos os nossos 7 centros de força emanam luz, né? Então somos Cristo, certo? Então diz assim, ó, como aconteceu com o Vayu, o éter Prithvi, ao atingir a expansão do seu limite de força, o diâmetro máximo inferior ao Vayu, e recebendo continuamente a alimentação de sua corrente de energia, satura-se e inicia um movimento evolutivo, a mesma coisa. Aqui o éter em movimento cria energia, né? A gente já viu isso, já viu até a tabelinha, né? Tá certo? Então, o picho com as menores frequências vibracionais existentes no universo, que corresponde às 5 calorias, né? Depois vem 10 calorias, aí vai aumentando 20, não sei o que, não sei o que. Olha, como o movimento de evolução, o movimento de evolução é constante, né? Isso é permanente no universo, tá certo? Então vamos ver quem é que né? Ainda tem alguma coisa aqui, sim? Olha, a vibração inicial é 800, 800, 800, tá vendo? O Vayu foi quanto? 900, né? O Prana, que é o criador de todos, 1000.
tá certo? Então, a gente vai deduzir que o APAS vai ser 700. E o Prithvi, e o Tejas, que é a criação de todos eles, vai para 600. Na verdade, essa já é uma previsão, certo? Então, o Prithvi tem 800 por segundo, né, em decímetro quadrado. Esta frequência vibracional vai diminuindo à medida que manifesta nas espiras, ou seja, se manifesta aqui ó, na natureza, vai se afastando aqui na natureza, né, até chegar aqui. Né? Então, quando ela vai se afastando, né, essa vibração vai diminuindo à medida que se manifesta nas espiras menores e mais afastada do centro. Assim, ele perde 2,5% da sua velocidade ao atingir a galáxia maior, a grande galáxia. Sempre assim, tá? Grande galáxia, a média está mais afastada e a menor está mais afastada. Então ele já perde 10% na média e 30%, né, na pequena, tá certo? A grande galáxia é a mais próxima da esfera rarefeita e a pequena, a mais afastada, no sentido vertical. A gente vai ver quando a criação do universo. Ele tem uma forma de onda quadrada, né? Ele se manifesta no éter cardíaco, né? O sistema cardíaco, o sistema circulatório, e no olfatório, no nariz da gente. A gente sente cheiro por causa dele. Né? E se move no centro, né? E se move no centro ao longo do plano da onda de expansão. A velocidade é 4,09 vezes 10 a 24 quilômetros por segundo. Seu diâmetro é 7,92 vezes 10 a 32 quilômetros. A sua cor é amarela. E pode ser vista manifestada na natureza, principalmente ao nascer pôr do sol, né? Tem vermelho, amarelo, aquelas coisas. Né? Sendo assim, a matéria formada em qualquer galáxia, desculpe, tem os mesmos elementos que preenchem todo o universo, entretanto com um grau de aperfeiçoamento diferente. A gente vai estudar essas leis, né? Aperfeiçoamento e aprimoramento, tá certo? No universo, a galáxia, grande galáxia, se posiciona na parte superior da espiral, a média no centro e a pequena embaixo, tá certo? Então vamos ver agora Tejas, não é verdade? Apas, desculpem, eu já estou querendo pular. Então vamos ao Apas. Expansão. Então vamos voltar aqui para a gente ver o Apas. Então a gente vai estudar ele agora, né? Ô camarada, você nem assim você consegue. Aqui. Então nós vamos estudar o Apas. Então o que é que nós vamos estudar? Que ele é criação do Vayu, o Apas é criação do Prithvi, ele é criação do Prithvi, tem diâmetro menor, tem velocidade na expansão. Então, estudando expansão aqui é a criação, tá certo? Essa ordem aqui é da criação. A expansão é o inverso, certo? Então, na expansão, ele vai ter uma velocidade vibracional menor do que, né, o Prithvi, vai ter o diâmetro menor, tá certo? E a gente vai ver os aspectos das coisas todas, tá certo? Tudo é menor. Então é assim, o Apas é o quarto éter criado. Ele está cheio de formas em estado de contingência. Viu? O Prana pegou, tirou todas as formas que ele queria e o resto devolveu para o Vayu. O Vayu tirou todas, o resto devolveu para o Prithvi. O Prithvi tirou aquele que ele queria, todas aqueles queriam, né? E devolveu o restante para o Apas, tá certo? Então, o APAS, o Hyper criado, ele está cheio de formas em estado de contingência e potência, né? Está lá para ser manifestado. Com a alimentação e a grande velocidade do movimento circular que recebe de sua corrente de energia, sempre assim. A corrente de energia é criada pelo éter anterior
E depois ela satura e cria o loca, que é o local onde só tem aquela energia, tá certo? Em consequência da grande velocidade que imprime, o loca, APAS, que já é criação da corrente dele, vai se expandindo em movimentos concêntricos ao éter Prithvi, diminuindo a velocidade vibracional, tá? Em movimentos aqui concêntrico ao Prithvi, e vai diminuindo a velocidade vibracional, tá certo? Né? E aí ele vai diminuindo, vai se expandindo, movimentos concêntricos, vai diminuindo a velocidade da frequência vibracional, interpenetrando a energia cinética, a cósmica, que já estão lá para formar a natureza. Os éteres prana, vayu e prithvi. Já está, a natureza está quase formada, tá certo? Está estudando ela. Então, diz assim, a espiral do éter, aspa, apas, se divide em 7 planos, que se divide em 3 subplanos, 3 planos, 3 subplanos, aí vem etapas, vem até chegar nos aspectos. Tá? O mesmo estudo. Agora, sendo que a velocidade vibracional desse aspecto do APAS, né, é menor do que a do Prithvi, a do Prithvi é menor do que a do Vayu é menor do que a do Prana. Então, o Prana é menos denso, cria matéria menos densa, o Vayu cria matéria um pouquinho mais densa do que o Prana, o Prithvi cria matéria mais densa do que o Vayu, e o Apas cria matéria mais densa do que a do Prithvi. A gente vai ver isso, que é interessante, na constituição dos centros de força, certo? Então, vá prestando atenção, vá guardando isso tudo, tá certo? Como aconteceu com os outros éteres, a espiral do éter Apas, ao atingir a expansão do limite, né, com o diâmetro máximo inferior ao Prithvi, né, vamos voltar para a gente ver, o diâmetro maior dele é menor do que o Prithvi. Não, não é aqui que eu quero, não, Gilberto. Você também. É aqui. Tá? Ó, o diâmetro do éter, né? Do Apas, é menor do que o Prithvi. Por quê? O Criador tem o diâmetro maior. Quem é o Criador do éter Apas? É o Prithvi. E quem é o criador do Prithvi? É o Vayu. E quem é o criador do Vayu? É o Prana. Tá? O diâmetro é maior, que é a distância. Tá? E quem é o criador do Prana? A energia cósmica. E quem é o criador da energia cósmica? A energia cinética. Perfeito? Então, maior velocidade, menor, 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 até a densidade. Veja que tudo é vibração no universo. Entendeu? Tudo é vibração no universo. Certo? O éter em movimento cria uma energia, essa energia cria aceleração. Já viu? A tabelinha que a gente mostrou, então vamos pular isso. Né? Com o movimento de involução e evolução, né? Ele vai, né, criando, né? O movimento é constante e infinito. Terminado este ciclo é luz, né? Sempre acaba em luz, né? Repare, sempre acaba em luz. Vamos ver aqui, para a gente não ficar com dúvida. Ó, essa etapa aqui acabou em luz. Essa daqui acabou em luz. Essa daqui acabou em luz. Certo? Tá entendendo? Tudo acaba em luz. Tudo é frequência vibracional. Tá certo? Então vamos ver. Rapaz, agora chegou a vez dele, né? A velocidade vibracional, né? Aí agora vem, né? Ele se afasta, quando ele se afasta da grande galáxia, ele perde um quarto da sua velocidade, né? Na média, ele perde 5 e na pequena, na grande ele perde um quarto, na média 5 e na grande 20%. Ele tem a forma de onda senoidal, né? É assim um senoide, é? Tá vendo? Quais ondas assim? Um senoide. Ele tem uma velocidade de 3,83 vezes 10, 15 quilômetros. Veja que a velocidade já é menor, tá certo?
O seu diâmetro também é menor, né? A cor é branca, né? E se observa nas nuvens, reflexo da Lua, na atmosfera, tal, tal, tal. Certo? Agora vamos ver o Tejas. No universo, a grande galáxia se posiciona, né, a parte de cima da espiral, nós vamos ver isso também. Quando a gente criar o universo, botar tudo, galáxia, tudo. Aí vamos ver o éter Tejas. O éter Tejas já tem uma coisa diferente, né? Veja bem, o éter Tejas é o quinto éter criado. Ele está cheio de formas em estado de contingência e potência. Essas formas são o quê? Tá certo? Vamos ver. Com a alimentação e a grande velocidade do movimento circular que recebe da sua corrente de energia, veja bem, a gente está falando da corrente dele. Mas mais tarde, mais adiante, nós vamos ver quem cria a corrente do Tejas. Alguém vai criar. Quem foi? Foi o APAS? Não, não foi o APAS. Tá? Então nós vamos ver isso. Né? Então a corrente recebe a sua corrente de energia, o LOCA vai se expandindo em movimentos concêntricos a espiral do éter prana. Ó, ele vai se expandindo em movimentos concêntricos, mas não é o APA, Gilberto, não, é o prana. É por isso que eu estou dizendo que ele é um pouquinho diferente dos outros. Tá vendo? Ele é a expansão que nós estamos vendo, Gilberto. Oxe. Então, a gente está aqui, tem que ver que é ele, que a expansão é aqui mesmo, Gilberto. Você estava certo, eu que estou errado. Então, ele se coloca abaixo do éter prana e não abaixo do APAS. Mas por que, Gilberto? Então, vamos ver agora, tá certo? Vou explicar. Por isso que eu disse que é um pouquinho diferente, tá certo? Ou seja, ele vai se expandindo em movimentos concêntricos a espiral do prana, diminuindo a velocidade da frequência vibracional, interpenetrando as energias cinética, cósmica e os éteres prana, vayu, prithvi, apeteja. A espiral do Tejas se divide também, a mesma coisa, 7, 7, 7. Como aconteceu com os quatro éteres também, né? Como aconteceu com os quatro eras, o Tejas, ao atingir a expansão máxima da sua espiral no limite da força e inferior ao ápice, né, e recebendo continuamente a alimentação da sua corrente de energia, satura-se e inicia um movimento evolutivo, aumentando gradualmente a velocidade da frequência vibracional. Né? Aí vem o éter em movimento. Né? Deixa eu ver aqui. Não, eu quero. Aqui não tem não, mas eu quero dizer isso, viu? Desculpem. Então, eu vou vendo aqui, né? Não tem não, mas eu vou pegar essa figura aqui para a gente ver, certo? Olha, vamos voltar aqui para a gente ver uma coisa, né? Veja que ele tem 600 vibrações, aquele, né? O Prana foi 900, 800, né? E ele tem 600, né? Vamos ver aqui onde a gente está dizendo isso. Aqui, né? A velocidade da frequência vibracional é 600 vezes 600 a 600. Nós vimos aqui que, né? Nós vimos aqui que o prana tem 1000, né? Vezes 1000 a 1000. O Vayu tem 900, aqui tem 800, aqui tem 700 e ele tem 600. Mas por que que ficou entre 1000 e 900? Né? Porque aqui nós vamos explicar agora, porque achando anunciado não está não. Eu não vou procurar não para não perder tempo. Então, quando chegou aqui, a gente não disse que o éter, quando ele atinge, né, o máximo dele, ele volta, né, aumentando a velocidade vibracional. Então, o éter APAS, ele começa a aumentar a velocidade vibracional dele, fazendo um repeteco. 1000 vibrações, 900 vibrações, 800 vibrações,
700 vibrações. Então, o éter APAS, quando ele atinge 700 vibrações, ele deixa de ser APAS e passa a ser TEJAS. Viu nas energias? Vamos lá, ver a energia de novo. Aqui, tá certo? Quando ele aumenta a luz, aumenta a sua velocidade, ela passa a ser energia e não mais luz. Quando a luz aumenta a velocidade, ela passa a ser energia e não luz. Está me entendendo assim? Mas a luz foi quem criou, a energia foi quem criou a luz. Está entendendo assim? Então vamos ver. Veja como as coisas se conectam, né? É uma coisa só, interessante. Eu fico abismado. Então, quando ele atinge a velocidade de 700 vibrações, ele se integra aqui ao Prithvi. Então, o Prithvi agora tem as suas próprias formas e as formas do Apas. Perceberam? Ele se integrou. Esses dois agora, que é um só, vai aumentando a velocidade vibracional de 800, aí chega a 900. Aí deixa de ser o Apas, que agora é Prithvi, e o Prithvi agora passa a ser Vayu. E pega as formas do Apas, dele, Prithvi, e junta com a do Vayu. Tá certo? Aí o Vayu continua aumentando a velocidade vibracional dele, que é 900, para chegar aqui a 1000. Mas antes de chegar a 1000, quando chega aqui na periferia, na borda, eu vou dar um exemplo do mar, tá certo? Vamos supor o mar e a praia. Vamos supor que o prana seja a praia, a areia da praia. E que o mar seja o Vayu que tem integrado nele o Prithvi e o Apas, né? Seria o mar, tá certo? Então o mar bate na praia. Quando ele chega na areia, aí ele faz aquela espuma, né? Aquela espuma. Essa espuma é o Prithvi, é o Tejas, perdão, Tejas, tá certo? Quando eles três é a água do mar que se choca, passa, bate na areia, cria espuma. Então, a espuma fica entre a areia e o mar. A espuma fica entre a areia e o mar. Não é assim? Está entendendo por que o Tejas fica aqui? Então vamos ver. Né? Né? A criação do Loka. Né? Então ele perde, veja bem, ele é 600, né? Quando ele se afasta da grande galáxia, ele está mais afastado, ele já perde 3 quartos na grande, né? Perde 2,5 na pequena e perde 10 na grande, certo? Então, a velocidade, né? A forma de onda dele é triangular, né? É vermelho, né? Ele, no ser humano, o Tejas forma o sistema nervoso, a inteligência, e também forma o olfato, né? O olfato. Não, o Tejas forma a visão, que é luz, a visão, perdão, visão. Então, ele tem, né, a velocidade dele é 3,83 vezes 10 a 15, veja que é mais baixa. O diâmetro dele também é mais baixo, né? O 27 ficou do lado de cá, né? Tá, tinha que ficar aqui, ficou do lado de cá. Mas ele está aí mesmo, certo? Ele se manifesta no universo, né? Aí esse texto é interessante. Ele manifesta no universo com a cor vermelha, que é vista na atmosfera ao nascer pôr do sol. Sua manifestação na gustação, né? Ele dá uma sensação de sabor quente também. Nos olhos permanecem as cores dele, né? Outras cores se fazem tal, né? De uma forma mesclada 1000 vezes. O oceano psíquico, né? Nesse oceano psíquico, os átomos mais afastados do centro têm velocidade e frequência vibracional menores que as mais próximas, e logo, né? Todo o espaço está repleto de éter, desde em consequência do suprimento que ele recebe. Então agora vamos ver aqui.
Beleza? Então, todo esse espaço aqui está repleto de energia cinética, energia cósmica, prana, vayu, prithvi, apas e tejas. Então, é aqui onde se constitui o universo, a natureza, onde vai ser construído todos os sistemas solares, né? Todos os planetas, sóis, sistemas solares, nebulosas e as galáxias. A galáxia grande fica aqui, a média fica aqui e a pequena fica aqui embaixo. Tá? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Então, já chegamos no horário mais ou menos, né, que a gente calcula. Então, vocês meditem sobre tudo isso que nós estudamos, né? E se identificou com vocês, acontece assim: ah, Gilberto, entendi agora o que você falou. Então, se identificou com você. Isso, quando você identifica assim, aí passou a ser a sua verdade, e não mais a verdade que Gilberto está estudando aqui. Né? Então, essa verdade sua já vai se aproximando mais da natureza do universo, tá certo? A gente vai se integrando na natureza, vai se aproximando da natureza. Então, medite tudo isso e vamos ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira. Recebam um abraço essênio e, se Deus quiser, né, nós estaremos na próxima quinta-feira aqui.